Navarro para acompanhar o pastor José Santana, que será o vaso, o instrumento de Deus nessa noite para nos abençoar com a primeira ministração desse congresso. O irmão Navarro vai também orar por ele, para que Deus possa usá-lo grandemente, de forma especial, para falar aos nossos corações nessa noite. O irmão Navarro ora e depois o amado tem a palavra. Estenda as suas mãos em direção ao servo de Deus, pastor José Santana, presidente do campo da Assembleia de Deus, Feira de Jesus, a nossa querida ADEFES. Pai, aqui está o teu filho. Eu te suplico nesta noite, com a concordância de todos os irmãos, coloca todas as palavras na boca do teu servo. Conceda a ele unção, autoridade, sabedoria, para ministrar o teu santo evangelho. E no final daremos a ti honras, glórias, louvores e exaltações. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu dou um abraço e dou Meus queridos e diletos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos na presença do Senhor nosso Deus, nesta casa de adoração, de louvor ao Senhor, na celebração, na participação do 10º Congresso Baiano da Família Cristã. E o professor Nelson Navarro já fez uma parceria conosco aqui. Ele sabe que essa casa aqui está disponível para a realização de eventos como este, que só glorificam e enaltecem o nome do Senhor nosso Deus. E por isso, a primeira vez que ele chegou aqui, lá no gabinete e tal, assim, meio inseguro, disse, será que esse camarada vai ceder mesmo aqui o espaço? Disse, irmão, fique à vontade. E daí já se realizando vários aqui, e eu espero que até Jesus voltar, possamos estar aqui todos os anos, celebrando o Congresso Baiano da Família. Mas eu não posso iniciar o Congresso da Família, aqui, ministrando a palavra de Deus, sem apresentar a mulher mais bonita no recinto. E certamente mais bonita de Feira de Santana. A minha mulher. Por favor. Há 41 anos, estamos nessa jornada, esperando pelos próximos 41, servindo ao Senhor. Mas, sinceramente, eu espero que não dê tempo para os próximos 41. Jesus volte antes e nos leve para a glória, porque lá estaremos para sempre com o Senhor. O irmão, qual é o nome? Geraldo, disse que eu tinha 60 minutos. Eu disse, rapaz, eu pensei que eu ia até meia-noite. Só 60? Mas eu quero dizer que 60 é muito para mim. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por tudo. E antes de iniciarmos a nossa palavra, eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está em Jeremias, capítulo
10, versículos 20 e 21. Diz assim, está aí na tela: a minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não mais existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se espalharam. Palavras de Deus, escritas pelo profeta Jeremias, há muitos anos atrás. Congresso Baiano da Família Cristã. A família e os últimos dias. Nesses últimos dias, nunca a família foi tão atacada como está sendo nesses últimos tempos. E por causa desses ataques do inferno, algumas dificuldades surgem para a família. Algumas crises aparecem. Mas eu quero dizer a vocês aqui nesta noite, que seja quais forem as dificuldades que surgirem, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A família pode vencê-las. E mesmo no tempo de crise, nós que fomos alcançados pelo Senhor Jesus, podemos fazer coro com Josué e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha de onde vier os ataques, venham de onde vier, nós seremos vencedores por Cristo Jesus. Então, eu sei que nos primórdios, a ideia da família partiu do Senhor, de Deus, nosso Pai, Criador, que todos os dias observava a sua criação e dizia: está bom. Foi assim no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, e viu Deus que era bom. No sexto dia houve uma alteração na forma da criação. E se nós observarmos os primeiros versículos de Gênesis, Deus falava e acontecia. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. No sexto dia, Deus resolve alterar o processo. Deus modifica a forma da criação e prefere manipular. E assim, Ele formou o homem do pó da terra, diferente de tudo que Ele tinha feito até ali. O homem foi feito diferente. E por isso que eu chamo que o homem é a coroa da criação de Deus. Mas as mulheres não fiquem tristes. Porque quando Deus criou o homem, desculpem, Ele o fez justo, puro, santo e bom. O homem era absolutamente perfeito em todos os aspectos. Fisicamente perfeito, não era assim barrigudo como eu. Foi feito atlético. Emocionalmente perfeito.
psicologicamente perfeito e perfeito em todas as áreas. E o propósito de Deus era que o homem fosse feliz e abençoado aqui na terra. Mas Deus já sabia de todas as coisas, mas Ele revelou para nós, para que nós também tivéssemos conhecimento do que aconteceu ali. Aliás, eu tenho dito às vezes que é o seguinte, eu já vi gente reclamando porque está trabalhando e trabalhando muito. Não é? Trabalhando muito. E eu já vi gente dizendo assim, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mataria. Sabe o que tinha que acontecer? Tinha que matar o próprio Deus. Mas é impossível. E quando Deus fez o homem, com toda a sua perfeição, não deixou ele na ociosidade, mandou logo que fosse trabalhar. E o homem começou a trabalhar. E eu fico na minha imaginação sempre pensando assim, Deus disse ao homem que ele colocasse o nome em todas as coisas. E ele começou a nomear. Aí passava um boi, ele dizia boi. Passava a vaca, ele dizia vaca. Gato, gata, e assim por diante. Todos os animais receberam o nome que Adão achou que era conveniente, mas sempre o casal. Deus já sabia de todas as coisas. Mas, no entanto, Deus olhou aquela situação, contemplou aquela cena e disse: não é bom que o homem esteja só. Observe uma coisa aí. Todos os dias da criação, Deus olhava o trabalho feito, a criação efetuada, e dizia, está bom. Mas no sexto dia, depois que Deus criou a mulher e formou a família, Deus não usou essa expressão. Pode verificar na Bíblia. Ele disse assim, e viu Deus que era muito bom. Foi mais do que bom. Aí eu digo, Deus criou o homem perfeito, e quando viu que ele estava só, teve misericórdia de nós homens, né, graças a Deus. E do que era perfeito, ele fez o mais que perfeito, que é a mulher. Aí eu digo sempre, as mulheres têm uma forma mais arredondada, mais ajeitada, mais bonita, porque Deus teve misericórdia de nós, não é? Muito bem. Está vendo ali? E viu Deus que era muito bom. Muito bom. Não era só bom, era muito bom. E seguiu. Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia incomparável, criou a mulher. E eu me lembro que quando Adão levantou do seu sono, que Deus lhe dera, ele levantou, e os olhos se arregalaram, e o coração bateu mais forte, porque ele contemplou uma mulher, só perdia mesmo para Miriam. Bonita, pode passar, irmão. Bonita. E isso é imaginação minha, isso não está na Bíblia, mas eu sempre disse aqui, na igreja aqui, e vou repetir para vocês todos, que para mim, quando Adão viu aquela mulher, correu para ela, apanhou, apertou contra o peito e disse, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada, e apertando. Eu acho que Eva se derreteu todinha. Porque as mulheres gostam de ouvir palavras doces, palavras que o consolam, que o animam.
E assim foi realizado o primeiro casamento da história. Não foi um pastor qualquer que celebrou esse casamento, mas foi o próprio Deus. Deus é o autor da família, é o criador da família. E Ele preserva e faz tudo para que a família marche em paz. Se era muito bom, se Deus disse que era muito bom e a palavra de Deus é fiel e verdadeira, então algo extraordinário, algo estranho aconteceu, que solapou as bases em que a família foi e deve estar estruturada. Alguma coisa extraordinária aconteceu. Eu gosto muito dos versículos de Mateus 11, que fala do homem que edificou a casa sobre a rocha. E contra aquela casa vieram os ventos sobre a parede, a chuva forte sobre o telhado, os rios tentando solapar os alicerces, mas a casa não caiu, porque estava firmado na rocha. Nós, salvos por Jesus, que encontramos o nosso par, o nosso cônjuge, e que nos relacionamos, formamos um lar que não está estruturado em qualquer coisa, está estruturado na rocha eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, os ventos da decepção, os ventos da falta de amor, da compreensão, têm causado à família muitas dificuldades. Às vezes traz desafinação, às vezes traz um atrito familiar, principalmente entre os cônjuges, mas o Senhor Deus, que é poderoso, há de nos dar graça para manter a nossa família até o final da nossa jornada. Mas nos últimos dias, diante dos ataques que se fazem à família, parece que a família normal, a família contratual, parece estar em crise, parece que está em desintegração, em deteriorização. E o que é que está acontecendo? É a crise da violência, é a crise das drogas, da pobreza, dos vícios, da falta de diálogo entre os cônjuges principalmente. E eu aqui relato um fato que aconteceu comigo. Diz que não é bom que o orador dê exemplo consigo mesmo, mas esse aconteceu comigo, eu tenho que falar. Eu estava na casa de uma irmã minha, casada também, e estava eu e Miriam lá, e chegou a hora de deitamos ali, ficamos conversando, deitados e conversando, e minha irmã chegou assim, ficou estupefata. Que é isso? O que é que está acontecendo? Como é que um casal fica conversando assim? Parece que ela estava com um problema sério no lar dela. E estava mesmo, porque depois terminou divorciando. Ela estranhou, nós estávamos dialogando. E eu quero dizer a vocês que pela falta de diálogo, muitas famílias têm sido destruídas. A falta de conversa franca e honesta pode causar problemas, crises muito sérias em um casamento, em um lar. E nós precisamos reverter esse quadro. Outra coisa que tem causado muitos problemas é a crise do ter, de querer possuir, de querer fazer tudo, de querer acumular bens. E quantos problemas tem causado isso no seio familiar? Quantas dificuldades por causa de recursos?
acontecem na família. E a gente fica pensando que se Deus não tiver misericórdia de nós, as coisas vão ficar muito pior. A família parece que perdeu uma das maiores riquezas. Quando eu falo a família, são as famílias que perderam, não a sua, que deve estar bem estruturada em Cristo Jesus. Mas não é ruim falar, não. Perdeu a grande riqueza da fé em Deus. A gente tem que entender que para que a nossa família permaneça firme e forte, marchando para os céus, alegre e satisfeita, precisamos solidificar cada vez mais a nossa fé em Deus. Aí procura-se Deus na família e não se encontra. Isso é uma lástima, isso é uma coisa terrível. Mas eu posso lhe dizer que apesar dessas dificuldades, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Apesar dos problemas que nos cercam e não são pequenos, que eu acho que na família, nos casais, às vezes tem uma rusgazinha, né? E a gente já teve muita, né, Miriam? E nos próximos 41 a gente vai ter outras, mas cada vez que tem uma rusgazinha dessa, a coisa melhora muito. É uma maravilha. Mas outras dificuldades assolam a família odierna, a família de hoje. A família dos últimos dias. Entre elas, crise do sentido da existência. Muitas famílias vivem a crise do vazio, da solidão. Cada um vive por si só. Não há aquele aconchego. Mas também outras coisas estão acontecendo no seio das famílias no dia de hoje. A permissividade. E às vezes até a imoralidade. Alguns problemas têm surgido, principalmente com o negócio da internet. Muitas famílias têm sido destruídas. Muitas famílias têm mudado o foco. Mas o Senhor Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A família não vai fracassar. Porque Deus é o fundador dela e é o guardador dela. As famílias que se encontram distante de Deus é que vivem aí, ó, no lodo de podridão moral. A nossa sociedade está corrompida. Caíram os padrões éticos e morais da nossa sociedade. E por causa disso a família também é afetada. E tem dificuldades grandes para superar esses problemas. Mas Deus está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Existem crises no seio da família, de autoridade, de comunicação. A família parece. Família do mundo perdeu a identidade. Mas Deus está conosco. Não esqueça disso. Olha, o que acontece muitas vezes é que não há mais tempo, não há aquele diálogo, aquela conversa gostosa no seio familiar, onde marido e mulher, filhos, todo mundo se reúne para conversar em volta da mesa. Hoje a coisa mudou, o corre-corre, o tempo escasso, a televisão,
a internet, as redes sociais têm roubado a comunicação familiar. Eu já estive em lugares que as pessoas estão juntas, sentadas juntas e se comunicando pelo celular. Isso é um absurdo. Não é possível uma coisa dessa. Estão juntas, um de frente para o outro, ou do lado do outro, e perguntando como é que está, como é que estão as coisas. Só a graça de Deus. Nós precisamos restaurar o diálogo, a conversa, a comunicação. A comunicação é fundamental para manter uma família feliz e equilibrada. Nós não podemos deixar de nos comunicar tete a tete, cara a cara. O romantismo desapareceu. Os namorados falavam da lua. Essas coisas todas. E eu me lembro até de uma história, uma irmã minha casou e o pastor contou uma história interessante. Ele disse assim, casaram, foram juntos para fazer a lua de mel em um campo e sentaram num alpendre lá, os dois juntinhos, que maravilha, romântica, a lua aparecendo. E eles ficaram ali sentados, contemplando a lua, e de repente veio uma nuvem e cobriu a lua, o luar. E ela disse, querido, a lua desapareceu. Ele, não, minha filha, o que aconteceu é que a lua ficou com vergonha da tua beleza. Que maravilha! Aí diz que passaram-se 50 anos e eles estavam ali no mesmo, resolveram comemorar no mesmo local. Os dois já bem mais maduros, para não dizer velhinhos, e sentaram no mesmo banco, no mesmo alpendre, e coincidentemente era uma noite de luar, e novamente veio uma nuvem e cobriu a lua. E ela, toda cheia de expectativa, esperou ouvir as mesmas palavras e disse, querido, a lua desapareceu. Eu disse, velha boba, não está vendo que vai chover? Mas tomara que entre nós a chama do romantismo esteja acesa. Que as palavras doces continuem sendo pronunciadas. Que seja apimentada a relação com palavras que trazem entusiasmo. Nós precisamos disso. A família ainda enfrenta crises religiosas ou espirituais. Onde fica a Bíblia? Onde fica a palavra de Deus? Onde fica a oração e a igreja? Família equilibrada precisa estar alicerçada na rocha. E alicerçada na rocha tem que ser com o respaldo da palavra de Deus. Não tem outra maneira. Não tem outro método. Palavra de Deus. Sei que a vida de hoje é complicada. Tem muitos atrativos, muitas coisas que nos arrastam e às vezes nos afastam de Deus até. Afasta a família de Deus. Mas, o que eu vou dizer agora é de uma importância muito grande. Acima de tudo, existe uma crise de amor. Ei, irmãos, look at me, please. Aí eu falo assim, aqui na igreja, aí os irmãos pensam que eu estou falando língua estranha. Eu digo, não, estou dizendo, olha para mim, por favor. Acima de tudo isso, existe uma crise de amor, o amor ágape, que a Bíblia diz que é derramado em nosso coração.
Mas parece que às vezes a gente deixa ele evaporar, ele desaparecer. Nós precisamos resgatar sempre o amor que nos uniu. Aquele dia que você olhou o seu cônjuge, o futuro cônjuge, e o coração bateu mais forte. No dia que eu olhei Miriam, ei. Acelerou, tomara que ainda esteja acelerando. Até os dias de hoje. Maridos, eu vou dizer uma coisa para vocês agora. As mulheres tapem os ouvidos, por favor. Está escrito na Bíblia: vós maridos, amai as vossas mulheres. Vossas aqui é porque cada marido é a sua, viu? Para não pensar que é vossas mulheres. Amai as vossas mulheres, do mesmo modo que Cristo amou a igreja. Às vezes eu acho que Deus foi muito rigoroso com os homens, porque deu para ele um modelo absolutamente perfeito, que é difícil de ser imitado. Mas a Bíblia diz: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É desse jeito, maridos, que você tem que amar a sua mulher. Lá em 1 Coríntios 13, está dito que o amor tudo suporta, tudo espera. E diz que o amor nunca acaba. Eu fico pensando, muitas vezes já fui chamado para tentar acalmar casais que estão em litígio forte. E essa expressão eu tenho ouvido muitas vezes: não existe mais amor entre nós. Não existe. Se a Bíblia diz que o amor jamais acaba, como é que agora não existe mais amor entre nós? Você sabe o que é que está acontecendo? É que muitas vezes os cônjuges se esquecem do compromisso que fizeram. Eu tenho dito às vezes que o amor é um sentimento que precisa ser alimentado, que precisa ser nutrido. Mas o compromisso é você que faz. E o compromisso estando forte, a gente renova o amor e prossegue a jornada. Eu até me lembro, eu trabalhei no IBGE muito tempo não, 1 ano e pouco, né? Muito tempo é força de expressão. Eu tive que trancar a matrícula na universidade, porque eu estava querendo casar, não tinha dinheiro, estava estudando. E aí eu tranquei a matrícula e fiz o concurso do IBGE, passei e fui trabalhar. Aí me mandaram fazer a pesquisa lá em Barra, depois de São Francisco. Não tinha ponte ali em Botirama. E quando o carro chegou naquela ladeira, a balsa encostou, e o carro desce, entra na balsa, atravessa o rio e vai para o outro lado. E lá continuou a jornada. Eu digo que o compromisso entre os cônjuges é como aquela balsa. Ela transpõe a dificuldade e continua a jornada. E tem gente que se esquece do compromisso que fez, de ser fiel à sua esposa, de ser fiel ao seu esposo, de ter uma vida a dois, enquanto aqui viverem. E aí os divórcios surgem, e pasmem os senhores, as estatísticas mostram que entre os evangélicos, o índice de divórcio é semelhante ao dos ímpios. O que é que está acontecendo entre nós? É a família dos últimos dias?
nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus continue derramando o seu amor dentro de nós. O amor ágape, o amor verdadeiro. E às vezes eu digo que nós precisamos tirar a tampa, porque vaso tampado não enche. Eu fico me lembrando daquela viúva que procurou Eliseu porque está em dificuldade, ele estraga vasos, ela trouxe muitos vasos, e com uma botijazinha começou a encher aqueles vasos grandes, e quanto mais enchia, mais caía azeite, e nunca faltou azeite. Mas só encheu aquelas vasilhas porque estavam sem tampa. Tem muita gente que está com o coração tampado. Deus está querendo derramar amor em nossos corações, e muitas vezes nós tampamos e não deixamos ele encher. Mas a Bíblia diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Existe fome de amor. A maior carência das famílias hoje é de amor. Ah, mas que o senhor não conhece a minha mulher. Se conhecesse, não dizia isso. Deixa eu dizer uma coisa. Nós merecíamos alguma coisa de Jesus? E a Bíblia ainda diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não merecíamos nada. Tem gente que quer amar em retribuição. É por isso que a Bíblia não tem uma ordenança sequer, a não ser de forma indireta, para que as mulheres amem os seus maridos. Me mostra aí, se eu estiver equivocado, me diga. Porque eu só vejo na Bíblia uma referência assim direta. As mulheres mais idosas devem ensinar as mais novas a amarem seus próprios maridos. Essa é a única referência, mas é de forma indireta. Mas aos homens é dito assim, vós maridos, ei maridos, amai as vossas mulheres. Está difícil, irmão? Ame a sua mulher, porque amar é uma decisão. Eu decidi amar, eu vou amar. Eu decidi amar a minha mulher, como ela é. Ame a sua mulher. E Deus vai lhe dar vitória, e a sua família vai ser extremamente abençoada. Eu sei, eu compreendo, que nesses últimos dias, nenhum segmento da nossa sociedade, nenhum deles, está sendo tão atacado, tão triturado, ou pelo menos tentando triturar, como a família. O ataque é grande, é forte. Sociólogos, psicólogos, educadores, analistas políticos, religiosos estão preocupados com a família. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: nenhum deles vai resolver o problema, só Jesus. Quem acompanha o noticiário observa que os meios de comunicação, principalmente tem uma emissora específica nisso, de televisão, que gosta de apresentar novos modelos familiares. Mas o diabo vai ser derrotado. Como se fosse uma coisa normal. Se você vai para o livro de Gênesis, diz assim, macho como eu aqui, e fêmea como minha mulher. Foi assim que Deus criou. O resto é coisa do cão, é coisa do diabo. Mas hoje não, eles estão tentando pressionar, tentando fazer coisas para que a sociedade aceite.
Tem a tal da ideologia de gênero que ninguém nasce homem nem mulher. É mentira do diabo. Eu não sou médico, nem sou biólogo, nem sou... O que é que mais trabalha com isso aí? Eu não sei. Mas a pessoa nasce homem ou mulher. E a família é constituída de um homem, um macho, e uma mulher, uma fêmea. É assim que é constituída a família. Goste o diabo se quiser, forme o seu exército se quiser, mas ele será derrotado em nome de Jesus. Mas em meio a tudo isso, em meio a essas crises que a nossa sociedade está passando, refletindo-se na família, nesses últimos dias, eu posso dizer, e você também pode, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O versículo 20 do texto que lemos mostra algumas crises. Crise da derrota. A minha tenda foi destruída. Fui derrotado. Em Roma antiga, tinha uma expressão costumeira lá. Eu não vivi naquele tempo não, viu? Estou vivendo no século 21. Mas que dizia assim, ai dos vencidos. Muitas famílias hoje, muitos casais, muitos lares estão derrubados, muitas tendas estão no chão, destruídas, vencidas, casamentos dilacerados, famílias destruídas, derrotadas, vencidas. Mas não é o nosso caso. Diga amém, irmão. Oh, Jesus do céu. Diga amém, que é para poder confirmar esse negócio. Crise das emoções. Todas as cordas se romperam. O profeta estava pensando nessas coisas. Cordas do romantismo. Corda da estima, da cordialidade, do carinho, dos afagos, da carícia. Muitos casais já não fazem mais aquele diálogozinho gostoso. Só é na hora do vamos ver e acabou. Mas as carícias precisam renascer. Aquele diálogo gostoso entre o casal não deve acabar. As emoções que nós queremos é emoção benéfica para a nossa caminhada, para andarmos juntos, olhando um para o outro, né, Oswaldo? Olha aí para... Olhando um para o outro e dizendo, com todas as dificuldades, com todos os problemas que já passamos, eu continuo te amando. O romantismo tem que renascer. Nós não podemos ficar para trás. Temos aqui a avançar. Não é? A Ângela está me olhando assim, dando uma risadinha. Você vai chegar lá. Cuidado, irmãos. A família está fria nesta área do romantismo, da conversa, do diálogo, da comunicação. Nós precisamos superar todas essas dificuldades. Mas em meio a tudo isso, eu quero repetir essa frase outra vez. Agora fale comigo dessa vez. Eu e a minha casa. Mas é junto, vamos lá.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crise da desolação. Os meus filhos se foram, já não existem. São os pais lamentando. Não é que eles morreram, mas eles se foram nas drogas, na prostituição. Não houve controle adequado dos filhos, não houve orientação precisa, e eles se foram. E os pais agora lamentam, choram, porque os filhos se foram. Crise da desolação. Avança, irmão. Porque o tempo está chegando. Frustração, crise da frustração. Versículo 20. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Parece que a família ficou num beco sem saída. Tudo falhou. Não há como resolver o problema. Estou desolado. Estou frustrado. Olha para um lado, sem solução. Olha para o outro lado, também não tem solução. O que fazer? E só lamenta. Num estado de frustração muito grande. E quem é pastor, que dirige igrejas e que se relaciona com casais, sabe disso. Quantas e quantas vezes a gente se depara com situações em que marido frustrado, mulher frustrada, filhos frustrados, porque o relacionamento não está bom. Mas Deus é o nosso socorro, a nossa fortaleza, e há de nos conduzir à vitória final. Queridos, existem os problemas, sim. A gente não pode negar que os problemas surgem e existem. Mas a gente pode saber que há um Deus que nos conduz à vitória. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, ainda coloquei ali, note. Existem problemas, existem crises. E para resolvê-los, devemos focar nos problemas e às vezes a gente foca nas pessoas. É você que é o culpado, Não são poucas as vezes que a gente vê isso. Em vez de se focar no problema e tentar resolvê-lo, a gente se foca na pessoa e acusa as pessoas e o problema continua. Aliás, se agrava até mais. Mas com todos esses problemas, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família pode vencer as crises e as dificuldades. Existem motivos, existem razões, porque as crises surgem. Daqui a pouco o irmão vai botar o papelzinho aqui, e aquele papel desestrutura a gente toda. O versículo 21 do texto que nós lemos dá algumas ideias por que essas crises acontecem. É claro que no relacionamento a dois e a família toda, existem problemas que são lá, próprios. Mas os problemas externos também influenciam. Os pastores, os líderes, os guias, os orientadores se tornaram estúpidos, irreverentes, e não é um modelo para ser seguido pela igreja, pelos seus liderados. Parece que estamos perdendo o bom senso, estamos perdendo a razão. Parece que estamos perdendo o juízo. Grande Deus, tenha misericórdia de nós,
para que as nossas famílias continuem marchando para os céus. Pode passar, irmão. Porque a gente tem que terminar e só falta 5 minutos. Não vou esperar ele botar o papel aqui, não. Não buscaram ao Senhor. Queridos, quer resolver os seus problemas de ordem familiar? Da família dos últimos dias? Busca ao Senhor. Se queda diante dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas se a gente não faz isso, a gente não prospera. Eu vejo às vezes os casais que se digladiam e a gente tentando amenizar o problema. Um quer ser respeitado, mas não respeita o outro. Um quer amor, mas não dá amor ao outro. Mas a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A questão é essa. Vamos semear coisas boas no nosso lar, na nossa família, e vamos colher em abundância. Quando eu era menino, lá em casa tinha um quintal grande, meu pai saiu abrindo as covas e me deu um saco de milho e disse assim: vá colocando 3 grãos em cada um e passando o pé. Jogar na cova e cobria com a terra. Quando foi colher, cada cova daquela dava uns 3 pés, cheio de milho. A gente colhia muito mais do que plantava. Ei, querido, quer amor? Dá amor à tua esposa. Esposa, quer amor? Dá amor ao teu marido. Ele é brabo, mas dê amor a si mesmo, e ele vai se quedar diante de você. A gente colhe aquilo que planta. Eu não posso plantar soja e colher milho. Eu não posso plantar ódio e colher amor. Eu tenho que plantar amor para colher amor, e a minha família vai marchar firme para os céus. Não fomos criados para viver em crise. Necessariamente não precisamos ter dificuldades. Existe solução. Na harpa cristã, que é o hinário aqui da igreja, tem um hino que diz assim: levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. Levantai os vossos olhos para... Não vou cantar não, para vocês não se emocionarem muito. Não, porque eu sou um cantor extraordinário, né? Então, vocês podem ficar muito emocionados quando vê desafinando e tudo mais, aí não dá certo. Mas a Bíblia diz também: eleva os meus olhos para o monte. Levanta a cabeça, olha para cima, olha para Jesus. É do alto que vem a solução para os nossos problemas. É dos céus que vem a resolução das nossas dificuldades. E nós prosseguiremos para o alvo, em nome de Jesus. Estamos no final, viu, irmão? Não bote papelzinho aqui, não. Porque já estamos chegando à conclusão, está vendo? O versículo 23 mostra como a família pode vencer a crise. Não são as estratégias, não são os estratagemas humanos, não são os esquemas que fazemos que vai resolver o nosso problema. Temos que entregar ao Senhor. A solução está em Deus, o nosso Pai. O meu socorro vem do Senhor. Nós temos que entregar tudo a Ele. Deus, o grande e eterno Criador de todas as coisas, pode tudo. Não há impossível para Deus. Eu me lembro que quando o anjo apareceu a Maria, ele diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo, tu está grávida. Ela, epa, isso é impossível. Eu não conheço nenhum varão.
Para Deus não há impossível. Para meu casamento não tem mais solução. Para Deus não há impossível. E você vai poder dizer conosco: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos juntos? Para a gente encerrar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude.